Só Jesus Cristo salva. Quantos podem dizer isso? 1, 2 e... Só as mulheres, 1, 2. Os homens, vamos agora falar bem alto. 1, 2. Toda a igreja. Márcio, a gente está ficando rodado, porque no centenário da Igreja Batista no Brasil, há mais de 35 anos atrás, eu e Kedman, nós éramos obreiros da Igreja Batista, nós éramos missionários, e nós fomos responsáveis, ou da equipe também responsável, para organizar o centenário. Estou falando de 40 anos atrás, o centenário dos batistas no Brasil. E nós tínhamos uma meta: 200 igrejas, organizar 200 igrejas no estado de Pernambuco. E o tema da campanha era: só Jesus Cristo salva. Depois que passou essa campanha, esse tema se tornou universal, e vieram muitas campanhas, períodos de oração, nas igrejas batistas, presbiterianas, pentecostais, de todos os segmentos, Igreja Assembleia de Deus, a luterana, a anglicana, as igrejas utilizaram esse termo: só Jesus Cristo salva. E eu me atrevo a dizer hoje, se você entrar nas redes sociais, no YouTube, sei lá, no Instagram, nessas redes aí, e se colocar só Jesus Cristo salva, você vai ver uma explosão de conteúdo a respeito disso. Só Jesus Cristo salva. E na realidade isso foi baseado num texto bíblico, no texto do livro de Atos. Pode pôr, por favor, no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. Aí está a base para essa afirmação: só Jesus Cristo salva. E aqui está a base, diz assim, livro de Atos 4:12. E o que é o livro de Atos? O livro de Atos é a história da missiologia da igreja cristã primitiva. Ou seja, Jesus Cristo veio, Ele morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. E Ele deixou a cargo da igreja a expansão do Evangelho. Quem expandiu o Evangelho na terra foram os apóstolos. E depois de uma experiência conhecida historicamente como a experiência da diáspora. O que foi isso? Jesus morreu e os cristãos começaram a ser perseguidos. Já havia uma perseguição no tempo do Cristo. É por isso que Ele morre. Ele morre por uma causa. Mas depois que Ele morre, vem o período apostólico. E nesse período, a perseguição foi intensa. Então não se incomode com o tema perseguição. Isso sempre houve e sempre haverá, até que Jesus volte, pegue a sua igreja e a gente vá morar com Ele eternamente nos céus. Quantos creem nisso? Quando a gente for morar no céu com o Pai, aí não haverá mais perseguição, nem morte, nem dor, não haverá mais luto, não haverá mais choro. Nós estaremos guardados eternamente pelo nosso Deus. Houve uma perseguição tão grande que eles saíram da região da Galileia e começaram a ir para o Egito. Eles foram para a Ásia Menor e depois invadiram toda a Europa. E para que o conteúdo do Evangelho continuasse sendo um conteúdo puro, um conteúdo único, eles começaram a compartilhar essa ideia. Olha, o homem é pecador, ele necessita de salvação, mas não há nenhum outro
pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo salva. Diga glória a Deus. E na ceia que nós fizemos agora, no livro de 1 Coríntios, quer ver? Põe aqui, por favor. 1 Coríntios 23, 24. Olha que Paulo diz: porque eu recebi do Senhor, que também lhes entreguei, que na noite que o Senhor foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Por quê? Ele está falando que a ceia conta a história da salvação, fala desse princípio poderoso que chama salvação, apresenta a pedagogia da salvação, a teologia da salvação, porque a salvação nós desfrutamos dela, nós falamos sobre ela, nós a recebemos na nossa vida e compartilhamos com outras pessoas, mas às vezes nós desconhecemos o que é a salvação, como se organiza essa salvação. E dentro da soteriologia paulina, soteriologia é uma expressão que significa estudo da salvação, soter, estudo, salvação, logos, estudo sobre, instrução, é uma instrução do que é salvação. Porque às vezes a gente desfruta, fala, vive uma expressão ou uma verdade que achamos que conhecemos e não conhecemos. Tem palavras que você fala e vai falar a vida inteira. Se alguém perguntar, mas o que significa isso? Você vai dizer: rapaz, eu sei que eu sei, mas eu não sei dizer. Quantos estão ligados aí? Eu sei que eu sei até como é esse negócio, mas não sei lhe dizer. Olha aqui, uma das formas mais primitivas de a gente viver é o caminhar. Todo mundo caminha todos os dias, anda, corre. E eu imaginava que eu sabia fazer o que o cidadão, que o homem faz todo dia. E eu sempre me machuquei correndo. E eu sou um triatleta, mas sempre me machuquei correndo. E um dia Kedma disse: Marcos, tu é muito desengonçado correndo. Eu: como assim? Desengonçado? Tu não sabes correr. No primeiro momento é o impacto, aquele negócio, é uma afronta. E eu notei que toda vez que eu corria, eu me machucava. Tinha tendinite, canelite, esporão de galo. Eu vivia no fisioterapeuta recuperando as minhas pernas. Depois de provas eu ficava com inflamação nas pernas. E depois de resistir muito, acho que ano retrasado, eu busquei um professor para me ensinar a correr. Aí eu cheguei lá na assessoria e o professor Guinter, ele disse: olha, a gente precisa observar como você corre. E eles preparam lá um lugarzinho, um espaço cheio de circuitos, câmaras por ali. E a professora disse: se desloque daqui para lá. Eu me desloquei, não vou nem correr para você não rir. Aí parou aquele negócio do teste, Davi. E ela disse: pastor, vai ter um probleminha aqui. Eu digo: mas qual é o probleminha? O senhor não sabe correr. Eu não sei correr. Eu tenho 56 anos na época. Eu sou um triatleta e não sei correr. Tem gente que faz coisas a vida inteira e não sabe fazer. E às vezes não para melhorar a sua qualidade de vida. Enquanto você pensa que sabe, você acaba fazendo da forma que não deveria fazer e não avançando na sua vida. E o reino de Deus,
foi construído para que nós cresçamos, e a partir de hoje você vai dar um crescimento, um plus na tua vida espiritual, que você vai olhar para trás e vai dizer: uau, eu pensava que eu sabia, mas eu não sabia, e agora eu estou aprendendo, e na medida que eu aprendo, eu sou promovido. Usufruo, eu desfruto daquilo que Deus tem para a minha vida. Se você está entendendo, diga glória a Deus. Eu estou aprendendo, fazendo os negócios que se chama educativo, o beabá, a pedagogia da corrida, aprendendo a me posicionar, a fisiologia desse exercício específico. Escute, e Deus tem me dado muitos bons resultados, e só é o começo. Grandes coisas Deus tem para mim. Esse ano já estou inscrito em 2 maratonas, 42 quilômetros. Diga glória a Deus. Esses dias eu estava falando com o apóstolo, ele disse: eu tenho inveja, mas eu vou orar para me curar, porque eu não quero fazer isso não. Olha aqui, queridos, a salvação, uma coisa tão simples, que nós vivemos a salvação, às vezes desconhecemos como ela é construída. A salvação é um ato, dividida em 3 fases. Uma primeira fase é o passado, e a gente tem que entender isso. A primeira fase é o passado, porque Deus nos fez para vivermos na companhia dEle e desfrutarmos o melhor desta terra. Escute, mas em Adão, nós perdemos o direito do paraíso, e nós perdemos o direito da presença de Deus. Isso precisava ser refeito, esse retrabalho precisava ser construído. E aí Deus começou a dizer que Ele mandaria o último Adão, que ia desfazer o imbróglio que o primeiro fez. E Jesus Cristo veio. Depois que os profetas disseram que Ele viria, Ele veio. E Ele morreu na cruz do Calvário. E a cruz marca o passado salvífico. A tua salvação que você desfruta hoje, a salvação que eu desfruto, está cravada no nosso passado, na cruz do Cristo. Quando Ele morre, e lá na cruz Ele recebe uma coroa de espinho. Lá na cruz Ele recebe um sofrimento algoz. Nesse filme que foi passado há poucos anos atrás com Mel Gibson, é uma das melhores impressões do sofrimento que Jesus teve para garantir a sua salvação e a minha salvação. Ali está uma história, a minha história e a sua história. O sofrimento imposto sobre Jesus era um sofrimento desenvolvido pelo exército romano, que impunha aos seus inimigos um sofrimento implacável. Quando Jesus é chicoteado, na ponta dos chicotes tem umas lancetas que entram na carne cortando, mas quando é retirado, arranca pedaços. É por isso que em Isaías 53 ele diz assim: Ele, Jesus, foi transpassado por nossos pecados, Ele foi moído, a carne dele foi moída por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos curados. Diga glória a Deus. Então, para usufruirmos o direito da salvação do presente, no passado, o meu e o seu Jesus sofreram. Ali estava sendo construída a salvação, para que hoje nós desfrutássemos da bênção de sermos salvos. A história da Páscoa. Essa igreja lá em cima, nós já tivemos 7 cultos. E na época da Páscoa, irmãos,
Não tem como eu olhar aquele cenário da Páscoa, o sofrimento, o flagelo de Jesus, de uma forma indiferente. Mesmo eu participando dos ensaios, eu sabendo muitas das vezes que aquele sangue não é sangue, é uma massa de tomate, é um corante, mas eu não consigo ver com indiferença esse ato do passado que Jesus fez por mim e por você, porque aquele lugar da cruz era meu, era seu, mas Ele padeceu a cruz para que nós não precisássemos padecer nela. Ele morreu, Ele foi torturado para que eu e você usufruíssemos da salvação. Se você está entendendo, diga glória a Deus. Há um passado para que a gente tenha um presente. A história da salvação é reportada ao presente. E no presente é o nosso presente, ou o presente de qualquer um que vai usufruir. Hoje, a Bíblia diz, hoje é o dia aceitável hoje, agora. Ou seja, a história da salvação trata do nosso momento atual. E todos nós, em algum momento da nossa vida, nós teremos o direito, a nós vai ser franqueada a palavra da salvação, e nós teremos o direito de dizer sim à salvação, ou dizer não à salvação. A nossa história de salvação passa por nós no tempo da nossa existência. Escute, o portal da salvação se abre, a oportunidade é dada, cumpre a nós entendermos a oportunidade e aceitarmos a salvação. Tem pessoas a quem foi franqueado o direito, mas eles não entenderam que a salvação perpassava por eles e que eles precisavam tomar uma atitude diante da oportunidade. Eles não aproveitaram a oportunidade, e a Bíblia diz assim: cabe ao homem viver uma única vez, vindo depois da morte o juízo. Ou seja, a salvação, nós temos oportunidade dela até que haja vida em nós. Muita gente zombou da salvação, não entendeu a história da salvação e disse assim: eu tenho muito tempo. Quando eu senti vontade, que ninguém me force. Quando eu decidi, eu vou receber a Jesus. Escute, é urgente, é agora. O amanhã não pertence a nenhum de nós. Ninguém pode fazer conta com o amanhã, a gente só pode fazer conta com o agora. O amanhã é do Senhor, mas o hoje o Senhor me deu, e hoje o Senhor diz: a salvação está diante de ti. Diga sim ou diga não, mas ela está diante de ti. A porta se abre, mas o portal também se fecha. Só Jesus Cristo salva. E aqueles que vão sendo salvos, como um pregador como eu, pela graça do Senhor, entra uma angústia, porque pessoas ouvem o Evangelho por muitos anos e nunca recebem a Jesus Cristo como Salvador. Se hoje ouvires a voz do Eterno, não endureça o teu coração. Tem muita gente que já ouviu muitas vezes e deixou para depois, deixo para amanhã, vou pensar um pouco mais, vou fazer alguns cálculos da vida, e às vezes não tem oportunidade. Minha avó, eu agradeço, porque fez logo um terrorismo comigo. Uma crente pentecostal, Dona Ondina, um dia depois dela pregar para mim, e mais uma vez
eu dizer para ela: vó, eu só tenho 16 anos, só tenho 17 anos. Aí um dia eu ia saindo, ela disse: meu filho, volte aqui. Ela disse: eu vou fazer uma oração e vou entregar a sua vida, porque eu não sei se eu ainda vou lhe ver. E se você continuar nessa vida, nunca mais eu vou lhe ver, nem nessa e nem na vida futura. Eu digo: não, vó, não entre com apelo assim não. Ela disse: é assim que é. A salvação é séria, meu neto. Você está tendo a oportunidade. E eu saí de lá e endureci meu coração. E glória a Deus que Deus me deu misericórdia e me sustentou até os 19 anos. Mas eu disse um dia sim para Deus. Hoje, se tu ouvires a voz de Deus, não endurece o teu coração. Não endurece. Hoje é o dia aceitável da salvação. Seja um profeta para a vida do seu irmão. Diga: hoje é o dia aceitável da salvação. Diga para ele: aproveita, porque Deus está te dando a maior oportunidade de toda a tua vida. A oportunidade é dele, mas a decisão é tua. Ei, é um ato. O terceiro tempo, na ceia, Paulo diz: e nós vamos celebrar a ceia até que ele venha. Diga: ele virá. E quando ele vier, esse dia é tratado na Bíblia como terrível dia. A Bíblia chama o dia do Senhor. E ele vai vir. Um dia Jesus virá. Um dia esse negócio aqui vai acabar. E aqueles que estudam sobre os tempos proféticos dizem que está muito perto do fim. E naquele dia, o terrível dia, vai ser dia de sofrimento para muitos. Mas a Bíblia diz que vai ser o dia de salvação. Aqueles que entenderam a história do passado, que receberam Jesus no presente, um dia no futuro receberão uma sentença de salvação. Vinde, benditos do meu Pai, e recebei por herança aquilo que está preparado para vocês, a salvação, desde a fundação dos tempos. Entra na salvação, entra no gozo do Senhor. Mas ficando em pé, por favor. É por isso que o Evangelho é pregado. E a gente estuda e ensina sobre isso que é tão sério, que depende da nossa existência. E Jesus Cristo está aqui. E só Ele salva. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Escute, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade. Ninguém usufrui de salvação se não for por mim. O Senhor está aqui. Feche seus olhos e faça uma oração a Ele. A ceia do Senhor é um memorial de salvação. É um tempo de reflexão. E diante da reflexão, uma atitude. Diga: Senhor Jesus, nesta tarde, eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Hoje, eu entendo o sacrifício do passado, a oportunidade do presente e o meu destino futuro.
eu te recebo como caminho, como verdade e como a vida, como o meu Salvador e o meu Salvador e Senhor. Se você fez essa oração pela primeira vez e deseja receber a Jesus Cristo como seu Salvador, vem aqui ao altar, eu quero orar por você. E se você já é um crente em Cristo Jesus, mas se desviou dos caminhos do Senhor, está entendendo que hoje é o dia de reconsideração, de reconciliação, venha ao altar, eu quero orar com você. E a igreja toda intercedendo e orando para que o maior milagre da terra se estabeleça nesse lugar.